Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Está escrito assim: Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O período em que esse texto foi escrito foi por volta do ano 536 a.C., quando o povo de Deus voltava do período do cativeiro babilônico. E é recomeçada a construção do templo de Deus, que foi destruído quando os babilônios invadiram o reino de Judá. Nesse tempo, Deus anima Zorobabel a respeito da grande construção que ele havia de fazer. As coisas não estavam a favor do povo de Israel, e o desânimo toma conta daquele povo ao ver o grande trabalho que havia de fazer pela frente, e a falta de estrutura financeira, material e emocional para tal trabalho. E é nesse momento que o Senhor Deus entrega essa mensagem a Zorobabel, o líder do povo de Judá naquela época. Palavras do Senhor Deus: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Dessa forma, Deus revela que toda aquela construção não dependia da força dos homens e nem de sua capacidade em engenharia e tudo mais, e que nada é impossível se tudo for dirigido pelas próprias mãos de Deus através do seu Espírito. Tempos depois, o templo de Deus foi terminado e o reino de Israel se estabilizou novamente. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Assim é que funcionam as coisas de Deus. É bem comum, por causa da ansiedade e dos pecados do ser humano, olharmos para as coisas e logo virmos as suas grandes dificuldades. É comum deixarmos de fazer as coisas por acharmos que nunca vamos conseguir. A grande questão é que, primeiro, geralmente queremos fazer as coisas que não estão na vontade de Deus. Dessa forma, sempre damos com a cara na parede. E quando as coisas são da vontade de Deus, achamos que tudo tem que ser feito do dia para a noite. E por isso não acontecer, logo desanimamos e pensamos: será que isso vai dar certo? Será que Deus realmente está nesse negócio? Por que será que ainda não consegui fazer isso, se é da vontade de Deus que eu faça? Nem por força e nem por violência. As coisas de Deus não são como nós queremos que sejam. Deus tem um tempo de trabalhar e agir. Há obras que Ele realiza de imediato, e há obras que Ele promete agora, mas que só se cumpre anos e anos depois. Mas nem por isso podemos dizer que Deus tarda em realizar suas promessas. Deus disse a Abraão que daria a terra prometida à sua descendência, e isso levou cerca de 700 anos depois para se cumprir de forma completa. Só entre a escravidão no Egito e o tempo de peregrinação no deserto somam cerca de 470 anos. Será que podemos dizer que Deus dormiu? Claro que não. Ou será que Ele esqueceu da sua promessa? É claro que não. O problema está em nós, por não depositarmos a nossa esperança nas promessas do Senhor, por mais que no nosso entendimento estejam demorando a acontecer. As profecias a respeito de Cristo se deram muitos e muitos anos antes que Ele viesse e morresse por nossos pecados. Desde o começo da criação, Ele já é citado. Será que Cristo demorou vir para nos dar a salvação? É claro que não. Deus faz tudo no tempo certo e segundo a sua vontade, e não a nossa vontade. Cristo veio e morreu por nós naquela cruz. E Ele mesmo prometeu que virá buscar a sua igreja. Marcos 13, 26 e 27. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Vejam, Jesus faz uma promessa incrível a seu povo. Ele promete vir nos buscar. Ele nos levará para morarmos juntos no céu. E já faz 2000 anos que Ele nos prometeu isso. Será que Ele está demorando? É claro que não. Os que morrem em Cristo serão ressuscitados para ir morar com Ele na glória eterna, assim como os que estiverem vivos no dia da sua vinda. O importante é confiarmos em suas palavras e em seu sacrifício para que tenhamos a vida eterna.
E olha só que interessante, nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Lembra? Olha só o que Jesus diz aos seus discípulos antes de ascender aos céus. João 14, 16 ao 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. João 16, 7 a 8. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A palavra conselheiro faz menção ao Espírito Santo. O mesmo Espírito que logo depois cai sobre os discípulos de Cristo em Atos capítulo 2. E quando isso acontece, o apóstolo Pedro prega, e cerca de 3.000 pessoas se convertem a Cristo e logo depois são batizadas. De fato, não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. O reino de Deus não cresce por mérito humano, mas porque o Espírito de Deus convence as pessoas de seus pecados e os levam a Cristo. Ao homem é dada a responsabilidade de levar a mensagem da verdade, mas quem penetra a alma dos pecadores é o Espírito Santo. Ele é quem faz a obra. As Escrituras afirmam: se ainda hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não venham a Cristo por conveniência ou só para congregar numa igreja bonita e grande. Venham a Cristo porque o Espírito Santo te convenceu dos seus pecados. E quando isso acontecer, o Espírito te convencer de seus erros, não endureça o seu coração. Pelo contrário, entregue a sua vida a Cristo e passe a fazer parte do reino dos céus. Lá não haverá mais choro, nem tristeza e nem dor. Cristo será a nossa alegria eterna. Não se esqueça, Jesus é o caminho.